Chegou a hora do nosso plantão médico, então fique atento, manda pergunta pra gente. Durante um tratamento oncológico, seja por quimioterapia, radioterapia, alguns eventos adversos geram desconforto e podem causar efeitos na pele do paciente, impactando na autoestima e atrapalhando até as atividades do dia a dia. A boa notícia é que a saúde da pele pode ser restabelecida com alguns cuidados, que são muito importantes e necessários. Para falar sobre o assunto, a gente recebe na nossa casa a dermatologista, a doutora Ana Beatriz Schmidt. Seja bem-vinda, doutora. Saudades de você. Seja bem-vinda. Saudades também. Muito obrigada. Obrigada. Um assunto tão importante, né? Eu fiquei pensando, as pessoas têm tantas dúvidas, tantos receios, né, doutora? Eu acho que é um assunto que até hoje acho que eu nunca abordei aqui. Não, acho que não mesmo. Acho que não. Em todos esses anos não me lembro de ter abordado sobre esse tema. Muito legal, muito interessante. Doutora, quando a pessoa está com problema, por exemplo, passando um tratamento de químio, de rádio, é necessário ficar atenta e acontece algumas coisas com a pele. Nesse período do tratamento, o que acontece com a pele? O que é possível fazer? Geralmente, por conta dos medicamentos, então durante a quimioterapia e também durante a radioterapia, que é uma irradiação de calor, né, a pele fica muito sensível, então com tendência muito grande de ressecamento, de alergias, ela fica sensibilizada por produtos que possam entrar em contato com ela, muito sensível por conta do sol, da irradiação solar também. Então, todos os produtos, tudo que for utilizar tem que ter bastante cuidado para não agredir mais do que já está agredindo. Né? E saber realmente se é uma reação, às vezes, também do medicamento, que tem efeitos colaterais, pode um interagir com o outro. Então, é sempre muito importante buscar o aconselhamento do médico, do oncologista ou até mesmo do dermatologista que esteja acompanhando junto, para poder ver o que tem que fazer direitinho, manejar todos esses sinais e sintomas que podem estar acontecendo. E pode acontecer esse ressecamento até no couro cabeludo também, doutora? Até no couro cabeludo. A famosa dermatite seborreica, que é a caspa, né, que a gente popularmente chamada de caspa, ela também pode acontecer no couro cabeludo durante esse tipo de tratamento. Então, existem shampoos que podem ser utilizados com sulfato de zinco, pironolactona, são substâncias que a gente comumente usa quando tem fungos associados com a pele. Alguns produtos, algumas loções com dosagens bem baixas de corticoide também podem ser utilizadas, mas aí tem que realmente perguntar para o oncologista ou para o dermatologista se nesse caso pode ser utilizado. Quando o tratamento está em fase final, né, e a pessoa está querendo dar um up, melhorar, porque dá manchinha, dá várias coisas, né, doutora? Quais procedimentos são possíveis de ser feito? O que tem que ficar atento? Geralmente, a gente lida bastante com essa coisa da autoestima, né, das pacientes, principalmente das pacientes mulheres, né? Os homens também, claro, tem a busca, mas as mulheres, né, câncer de mama, tem bastante procura nesse sentido de autoestima no final do tratamento. Quando o oncologista libera, a gente realiza procedimentos, às vezes até estéticos, às vezes um creme clareador, a gente evita um pouco o laser, porque são tecnologias que aquecem, esquentam a pele, né, induzem radiação, luzes e a pele ainda pode estar sensibilizada. E existem aplicações mesmo que a gente faz e eu tenho muitas pacientes que realizam e o próprio oncologista que orienta, olha, agora você pode retomar seus tratamentos dermatológicos, isso vai ajudar você a dar aquele up, ajudar a retomar a autoestima e recomeçar de novo. Quando a gente fala do câncer, a gente pensa bastante nos cabelos, né, doutora? E, geralmente, quando os pacientes perdem o cabelo, ou tem a queda, às vezes acabam raspando, enfim, ele começa a nascer. E ele nasce diferente. Por que isso acontece, doutora? A gente não sabe explicar o porquê. Geneticamente, aquele cabelo não era para ter nenhuma alteração, mas existem alguns medicamentos quimioterápicos que fazem esse tipo de alteração. Então, tem pacientes que começam a ter o cabelo mais encaracolado e era mais liso e começa a ficar um pouco mais crespo, era mais fino, fica mais grosso, a textura muda um pouco. Mas geralmente deve ser algum medicamento que está sendo utilizado durante a quimioterapia. Alguns voltam ao estado original e alguns às vezes não voltam, né? É igual esses dias eu estava lendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é quando as mulheres engravidam e o pé aumenta. Ah, é? Os pés aumentam depois que a gente engravida. E geralmente não volta ao tamanho original. Então eu, por exemplo, calçava 36,
e agora eu calço 37. Enfim, estavam tentando explicar o porquê, então existem realmente algumas alterações que são fisiológicas ao organismo e algumas realmente por conta dos tratamentos. Quando a gente fala também do câncer, a gente também pensa as pessoas que têm metástase, doutora. Nesse momento do tratamento, por exemplo, o filtro solar, ele é mais do que imprescindível? O que a gente tem que ficar atento em relação, principalmente a isso? Porque você falou um pouquinho do raio solar, enfim. Sim. Esses tratamentos oncológicos, né, principalmente quimioterapia e radioterapia, a radioterapia, nas regiões que é exposta à radiação, a pele fica sensibilizada. Então, rosto, pescoço, colo, axilas e os quimioterápicos, alguns. Então, a diferença é que a radioterapia é um aparelho que emite uma radiação na pele para alcançar aquela célula cancerígena e destruí-la. Os quimioterápicos são medicamentos, remédios, que são feitos ou via oral ou via injetáveis para alcançar aquela célula cancerígena e combatê-la também. Então, a radioterapia pode machucar a pele no sentido do calor que ela emite e os medicamentos, por efeitos colaterais, podem deixar a pele vermelha, descamando, muito ressecada. E geralmente o filtro solar, nesse caso, é indicado filtros solares físicos. Então existem duas grandes categorias de filtro solar, os físicos e os químicos. Então os físicos, eles têm barreira que a luz vem e é refletida. E os químicos têm substâncias químicas que fazem com que, quando a radiação solar ou das luzes cheguem na pele, elas se transformem em um tipo de energia de baixa intensidade, digamos assim, uma coisa mais simples, um calorzinho, e a pele absorve isso. Então, os filtros físicos, que são como espelhos, eles refletem a luz, eles não absorvem a radiação e nem tem essa produção de calor. Esses são os filtros mais indicados para esse tipo de tratamento desses pacientes, os filtros físicos, que contêm substâncias como dióxido de titânio e óxido de zinco que refletem a luz. Então, a luz bate, volta. Que interessante. Entendeu? E nesse período, quando as pessoas começam a ter manchas na pele, às vezes dão umas manchas mais escurinhas. Sim. Essas manchas saem depois ou não, doutora? É possível tratar? É possível tratar. Geralmente, tem um tipo de quimioterápico que é muito comum de causar esse tipo de manchas. A grande maioria dos pacientes a gente consegue depois um clareamento. Alguns permanecem, mas a grande maioria a gente consegue clarear quando o medicamento é retirado. Só quando ele é retirado? Só quando ele é retirado. Não são todos que têm esse efeito colateral, mas existe. Né? Então existem alterações de unha, existem alterações na cutícula, que pode inflamar mais, a pele fica muito sensibilizada, então tomar bastante cuidado no sentido de usar luvas de proteção para mexer com as coisas de casa, a saliva fica muito seca. Então, indicado também tem salivas artificiais, evitar alimentos que sejam muito com sal, cítricos, picantes, porque aumenta também a produção de aftas, isso machuca. Então, fazer aquele bocejo de água com bicarbonato ajuda também. Então, são dicas que a gente consegue ir manejando tudo isso. A pele também fica mais acneica, doutora? Fica mais acneica, geralmente por conta da químio, dos medicamentos da quimioterapia. Então, tem alguns que têm como efeito colateral o aparecimento de lesões tipo acne, que a gente chama de uma erupção acneiforme. Não são aquelas espinhas verdadeiras que a gente vê aquele pontinho amarelinho, elas são mais internas, mais dolorosas e mais avermelhadas. Geralmente no tronco, no colo, nas costas e por conta desses medicamentos. Então, a gente indica, pode utilizar, claro, com orientação do médico, ácido azelaico, alguns produtos à base de antibióticos tópicos que a gente passa para acne também, ajudam bastante. Mas demora um pouquinho para tratar e enquanto estiver usando o medicamento, o efeito vai acontecer. Vai continuar. Vai continuar. E a pele fica fininha, doutora? Porque às vezes a gente pensa em algumas aplicações, por exemplo, que as pessoas podem fazer, de injetar colágeno, por exemplo. Sim. Se isso é possível, até se depilação. É feito... e se é possível fazer um teste? Como é que funciona daí? A pele, normalmente, durante esses tratamentos, fica muito fina, muito sensível a fissuras, a ponta dos dedos começa a abrir, fazer feridinhas. Então, todos os procedimentos, a grande maioria nem é indicado durante esse período de tratamento.
Alguns, como por exemplo depilação, a gente orienta que seja com lâmina mesmo, lâminas novas no sentido do pelo, né, evitar produtos que possam remover os pelos, ou depilação a laser, ou outros métodos como cera, porque senão vai machucar bastante. Então, E aí, tem que evitar. esmalte também, doutora, fazer unha, por exemplo, essas coisas também seria bom evitar? A unha, por quê? Porque a cutícula, no caso desses pacientes, fica muito sensível a infecções, que a gente chama de paroníquia, que antigamente chamava unha de lavadeira, que elas ficavam com a mão muito úmida, muito dentro da água e ficavam com aquelas infecções na cutícula. Esses medicamentos e tratamentos podem ocasionar isso também. Então, evitar tirar a cutícula. Não que não possa necessariamente fazer a unha, às vezes pode, né, desbastar ali a pele, empurrar a cutícula, mas evitar ficar machucando, traumatizando com o alicatinho. E alguns esmaltes que podem desencadear, às vezes, alguma reação também. Alguns oncologistas orientam se a radioterapia, por exemplo, for na região das axilas, às vezes até nem utilizar desodorante. Ou desodorantes por causa do alumínio. Então, ou desodorantes que não contenham alumínio, não contenham muito álcool na composição, ou às vezes, dependendo do caso, nem utilizar. O que a pessoa tem que ficar atenta quando ela vai comprar alguma coisa, por exemplo, na farmácia, então, doutora? Porque daí você teria que observar, ler rótulo de várias coisas. Vai ter que ler rótulo. Ou, às vezes, o próprio médico consegue ter uma lista de opções para indicar para aquele paciente. Olha, indica mesmo marcas, não ganha nada com isso, mas sabe quais marcas que realmente, geralmente, são mais hipoalergênicas, dão menos reação na pele. Tanto desodorantes como de produtos, de passar, de aplicar, os filtros solares que são físicos e os que são químicos, então preferência para os físicos. Geralmente filtro solar de criança é físico. Então são filtros que são mais difíceis de tirar da pele, eles não têm uma cosmética muito boa, eles são meio melequento, Tipo meio uma brilhoso. pasta d'água, por exemplo. Eles são, a cosmética não é tão legal, mas são filtros que causam menos reação de sensibilidade, de alergia, dessas coisas. A pele muda depois, doutora? Tem algumas pacientes que sim, tem. Muda, assim, fica às vezes um pouco mais grosseira, mas quando é quimioterapia, depois que os quimioterápicos acabam, geralmente os efeitos, né, somem, desaparecem, a pele retorna. Mas quando é radioterapia, a rádio, ela queima aquela região da pele, ela provoca uma queimadura, e aquela queimadura fica, né, então tem casos que a pele fica retraída, fica repuxada, como se fosse realmente uma cicatriz depois de uma queimadura, por exemplo. Se fosse para dar algumas dicas para as pessoas que estão passando por esse período e que às vezes elas ficam incomodadas com algo ou já estão fazendo planos porque o tratamento está acabando, quais seriam essas dicas, doutora, para a gente conseguir manter a pele um pouco mais hidratada, para ficar um pouco melhor? Claro, sempre aquilo que a gente conversa de se alimentar bem, se hidratar bastante, né, procurar a orientação dos especialistas, principalmente em casos como esse. São casos muito delicados, que às vezes o que a gente acha que uma colega fez, que alguém da internet fez, não é indicado naquele caso e pode ter sérios efeitos, né, nocivos, colaterais nesse sentido. Então, utilizar o que realmente pode ser utilizado, hidratar bastante a pele, ter um pouquinho de paciência com o organismo, com o corpo, com a autoestima, as coisas vão se adaptar, as coisas vão voltar no seu tempo, né, sem tanta tribulação e aos pouquinos cuidando que tudo vai chegar lá. Cuida da sua saúde, pensa nisso, né, doutora? Isso, exatamente. Tudo vai dar certo, viu? Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, como volte sempre. Você de casa aproveita para seguir a doutora no Instagram, aproveita para fazer pergunta também, @doutora Ana Schmidt e @clínica Ana Schmidt, está aparecendo para você aí na tela. Beijo para você. Obrigada. Viu? Eu que agradeço. Obrigada.